O programa Ponto a Ponto na TV de ontem recebeu o presidente da PIOC, o presidente da PIOC aqui também da cidade de Chorozinho, a reivindicação dos professores. Eu estou ao lado da secretária de Educação, doutora Cristiane Couto. Doutora, os professores, o secretário da PIOC esteve lá no programa reivindicando um direito dos professores. O que eles querem é um calendário certo do pagamento. A senhora deve ter assistido a entrevista, ou deve ter alguém comentado com a senhora. Como é que está sendo feita essa negociação? Não, na realidade eu não assisti a entrevista, né? E antes de mais nada, bom dia a todos, principalmente aos nossos professores. E quando se trata de calendário de pagamento, eu acho que não tem uma pessoa para querer mais do que eu se ter um calendário de pagamento dos nossos professores, dos nossos servidores em geral. Até porque a gente sabe do compromisso de todos com a educação. Mas sendo, diante das nossas condições financeiras, que o presidente da APEOC, né, o professor Alessandro, tem conhecimento, desde o meu primeiro momento aqui, eu passei para ele o meu interesse da prefeita, de termos realmente uma data, né, para o pagamento dos nossos servidores, mas infelizmente ele, como presidente do Fundeb, ele tem esse conhecimento, eu acho que mais do que todos os professores que não compõem o Fundeb. Então, é um desejo meu, é um desejo da prefeita. Isso realmente não tem acontecido por questão de recurso mesmo, e eu queria até que servisse de esclarecimento. Nunca me neguei de atender o sindicato, pelo contrário, sempre eu que busco muitas vezes o sindicato, para estar retratando os assuntos da educação. Então, assim, a minha mensagem é o seguinte: é o interesse não do sindicato, mas meu principalmente, mas o Conselho do Fundeb é conhecedor da nossa falta de condição de mantermos o calendário. É muito simples se colocar num papel, né, que eu vou pagar data dia 10, digamos, né? Mas é muito difícil você não cumprir aquilo que você coloca no papel. Então, se você realmente determina a data, você tem que estar firme de que você vai poder cumprir com a sua obrigação. Então, é muito complicado você pegar e agendar, não é, um pagamento e chegar o dia você não poder cumprir com a sua responsabilidade. Então, no meu ponto de vista, não seria uma medida responsável. Então, assim, é nosso interesse, em nenhum momento deixamos de ter esta vontade, e o que a gente mais almeja é que os recursos da educação venham de forma satisfatória para que a gente possa atender a categoria esta merecedora, até pelo compromisso, por formar todos aqueles, né, que hoje estão no mercado de trabalho. Então, não tem sentido. Até as conversas que saem, não é, de formas, são inverdades mesmo, que saem em relação ao posicionamento da administração, mas em nenhum momento a administração bateu a porta, não é, no sindicato. Pelo contrário, o sindicato, tanto o sindicato como os conselhos, sempre tiveram a porta da prefeitura, da secretaria, sempre aberta para recebê-los, assim como também a população. Então, assim, seria compromisso nosso se tivéssemos a condição, mas infelizmente o nosso financeiro, e mais uma vez eu cito o presidente do Conselho do Fundeb, porque é o conhecedor maior, não é, da nossa condição, da nossa situação financeira, e tudo o que é o atraso, digamos assim, o atraso não seria nenhum atraso, mas a questão porque eu não considero atraso, a forma tardia, não é, de estar fazendo essa transferência para a conta dos servidores, está se dando pelo seguinte: inicialmente eu comecei pagando as folhas de acordo com a condição. Ou seja, se de repente eu tinha a condição financeira de estar atendendo aos nossos auxiliares de serviço, automaticamente eu fazia a transferência. Então, se de repente eu teria a condição de pagar o professor da EJA, eu pagaria a educação infantil. Então, o que acontecia? Normalmente, as folhas menores estavam sendo pagas bem antecipadamente.
mas, assim, por questão, por desejo, né, da maioria, eu tive que unificar realmente o pagamento. Então, assim, quando eu estava fracionando o pagamento, era no sentido de estar atendendo de forma mais rápida o nosso profissional. Então, infelizmente, não fui bem aceito no que diz respeito à questão do pagamento fracionado. Então, eu me senti realmente obrigada de unificar a data, ou seja, muitas vezes eu tenho parte em saldo e não posso pagar a folha porque eu não tenho a totalidade, ou seja, o pagamento que contemplariam todos os profissionais. Aí, portanto, eu fico aguardando que se tenha recurso suficiente para estar cumprindo com meus deveres. Doutora Cristiane, o que eles questionaram também é uma conversa com a prefeita. A senhora poderia rever isso aí com a prefeita Argentina Roriz, que eu sei que ela atende os profissionais da educação, da saúde, então tem como a senhora rever isso? A prefeita vai atender eles? A prefeita nunca se negou de atender ninguém, pelo contrário. Mas se ela tem uma secretária que ela dá autonomia para resolver os problemas da educação, se eu sou ordenadora de despesa, então eu acho que não faz muita diferença estar sendo atendida por mim ou por ela. Até porque nós falamos a mesma linguagem, trabalhamos em sintonia, então, independente dela estar ou não com o profissional, a mensagem chega até ela tal e qual como foi dita. Então, em nenhum momento, se de repente, como ontem eu tive a oportunidade de receber o sindicato, em nenhum momento o sindicato precisou marcar horário comigo, porque eu sempre estive presente, em nenhum momento deixei, não é, de atendê-los, mas assim, alguns questionamentos eu fiz na imprensa em relação ao último movimento, como eu volto a dizer que para mim eu não considero um movimento, e sim liberdade de expressão. E o que me deixou mais triste ontem até, colocando para o sindicato, foi a questão de quê? De ter levado as crianças de forma irresponsável para um movimento que não dizia respeito a estudantes menores. Então, é o seguinte, se eu estivesse trabalhando com estudantes maiores de idade, jamais eu contestaria, porque ele teria toda a liberdade de escolha. Mas eu achei assim um ato irresponsável a participação dos nossos alunos, inclusive eu peço encarecidamente a compreensão dos pais, que eles entendam que nós não agimos enquanto secretaria de forma irresponsável, onde eles confiaram os seus filhos, né, na nossa responsabilidade, que infelizmente os filhos, em vez de estar no seu tempo pedagógico, no seu momento de aprendizagem, estava dizendo, muitas vezes não sabia nem do que se tratava, até porque é um assunto que muitas vezes até foge do conhecimento, quando se trata de pagamento, de data de vencimentos, esse tipo de coisa. Então, em nenhum momento eu contestei a participação dos nossos profissionais, pelo contrário, é um direito deles de estar buscando os seus direitos, assim como o meu também, de estar lutando pelos meus direitos, também cobrando os deveres, isso é natural, como as pessoas também me cobram, né? E faz parte de quem está em gestão. Mas eu muito me entristeço quando se coloca a vida de criança em jogo, de adolescência. Até porque é o seguinte, quem é mãe, eu acho que talvez seja por o fato de eu também ser mãe. Eu não só sou educadora, mas também sou mãe. Então, eu tenho um pensamento diferente. Então, assim, quando a gente coloca o nosso filho na escola, a gente acredita, a gente confia. E quando se confia, você imagina que nada vai acontecer. Lógico que tudo, ninguém pode, não é, colocar uma pessoa na vitrine e achar que nada pode acontecer com aquela determinada pessoa. Mas, assim, o fato de tirarmos a criança, de colocarmos a criança na rua, então, assim, eu acho um ato irresponsável, até porque é o seguinte, tudo, quando se trata de movimento popular, tudo pode acontecer. Ninguém sabe quem está aos redores do movimento. Eu sei que jamais uma atitude violenta poderia partir de um professor,
está entendendo? De um sindicato, mas ninguém sabe. Se leva o movimento para a rua, às vezes é como eu coloquei, de repente, quando você leva pessoas para a rua que não têm o conhecimento do que está sendo, o que foi isso, que as pessoas que acompanharam são pessoas que não têm entendimento do que é educação, que não sabem o que é educação. Então, maneiras, né, até formas de se colocar, onde muitas vezes podia me destratar a prefeita, e às vezes existem pessoas na defesa. Então, quando se tem um movimento, a gente vê mobilização, tantos atos violentos, que graças a Deus isso não aconteceu, porque isso não era uma preocupação comigo, Cristiane, mas com o meu compromisso, uma preocupação com o meu alunado. Então, se os pais confiam seus filhos na escola, assim como eu confio os meus filhos na escola que eles estudam, então você jamais imagina que o seu filho vai sair do seu tempo, do seu momento de estudo, para quê? Para trabalhar, para ir gritar na rua, para falar de assunto que não diz respeito a ele, ou então, muitas vezes, para arriscar a sua vida. Porque coloca o aluno em um local onde circula carro, onde circula moto, está entendendo? Então, assim, é um local totalmente público. Então, mais uma vez, senhores pais, eu peço encarecidamente desculpas a vocês por ter acontecido isso de forma tão irresponsável. Porque até mesmo no 7 de setembro, que é um movimento, é uma questão, é um desfile cívico, é um evento da Secretaria de Educação, eu ainda oriento que os diretores convoquem os pais e peçam autorização da participação. E ainda digo, participa realmente quem quer. Até para que a gente não coloque em risco a vida de ninguém, para que a gente não trate isso de forma, está entendendo? De repente eu coloco uma criança na rua para participar de um desfile cívico, então eu preciso que o pai autorize. Então isso muito me entristece, quando os pais, né, deixam seus filhos na escola e que de repente os filhos estão subindo e descendo a avenida. Então, assim, com cartazes na mão. Então, assim, é muito difícil você usar a imagem de crianças, de adolescentes. Até que ponto é necessário isso? Eu acho que não seria necessário, porque se tivesse um professor que me procurasse aqui, seria recebido. Se todos os professores estivessem aqui na secretaria, eu teria recebido, e as minhas palavras são as mesmas, porque são palavras verdadeiras, sinceras, é tanto que eu mesma, né, estive presente no movimento, até porque quem trabalha com transparência e com verdade, você não tem, de forma alguma, o que fugir. Então, estive presente, estou sempre presente, para maiores esclarecimentos. E eu agradeço muito aos professores que, embora tenham sido chamados, né, a serem tirados do seu tempo pedagógico, que eles continuaram ensinando, eles continuaram fazendo o aluno aprender. Isso demonstra o quê? O compromisso com o profissionalismo, o compromisso com a educação. E graças a Deus é a maioria. Como também, em nenhum momento eu torno a dizer, não existe nenhum problema com os que participaram. Existem com aqueles que não cumprem o seu horário. Então, assim, embora eu tenha, não é, o meu posicionamento, que para mim se tratou de um movimento totalmente partidário e não um tratar de direito da educação, até porque Cristiane é uma pessoa aberta. Cristiane é aberta, a Argentina é aberta, e eu estou sempre aqui. Eu estou sempre presente. Então, quando você sente a presença, e as pessoas sentem a minha presença no município, porque eu não finjo que trabalho, eu trabalho porque eu gosto, porque eu quero ver o Chorozinho crescer. Então, como eu já havia falado, a minha visão é macro. Então, eu tenho uma visão do município, de todos os que fazem o município de Chorozinho. Como a prefeita tem um compromisso dela, eu tenho um compromisso com todos os pais, com todos os alunos, com todos os professores, afinal de contas, com todos os servidores da educação. É por isso que Cristiane é presente. E eu aproveito a oportunidade, né, já que estou aqui na TV, para tratar de coisa boa. E coisa boa é o quê? É falar de equipamento de educação,
é falar que hoje mesmo, mandei agora há pouco o motorista pegar um ônibus, um novo ônibus do transporte escolar. Isso se diz o quê? Preocupação. Eu estou preocupada com o aluno. E que os 10 próximos ônibus venham, se Deus quiser. Então, assim, é muito bom, como eu passei hoje e amanhã aqui, com a equipe do PAIC, no programa, né, da alfabetização da idade certa, assim com a CRED 9, tratando de quê? De melhorias da educação, de compromisso com a educação. Porque compromisso é acreditar, compromisso é querer. Eu não posso dizer que a educação não vai melhorar. Vai, porque os professores querem. As gestões passam e o profissional fica. Então, assim, eu agradeço de coração a todos que fazem a educação. E mais uma vez eu me coloco no sindicato. Em breve, não é? Eles querem realmente ter uma mesa de negociação, embora a mesa de negociação eu não vá falar algo diferente. Até porque é o seguinte, é só para ter a presença, lógico, de um número maior de profissionais, né? Para eles ouvir, né? Eles têm que realmente ouvir o que eu estou dizendo, que é o que eu já estou dizendo em público. Eu não tenho muito o que acrescentar, mas estou aí de portas abertas. E como eu digo, independente da prefeita estar ou não presente, a Cristiane está presente, porque a Cristiane representa a administração construindo o Chorozinho Novo. E independente da presença ou ausência dela, eu ordeno as despesas. E eu trabalho em sintonia com a prefeita. Então, minhas palavras, com certeza, serão as dela. Esclarecimento aí da secretária de Educação do município de Chorozinho, a doutora Cristiane Couto, Kleber Cavalcante, para o programa Ponto a Ponto na TV.